Olá, como anda a sua memória? Logo depois da vinheta, vamos fazer aquela revisão. Saudações! Espero que tudo esteja bem com você. Assim, poderá relembrar alguns assuntos estudados, ou mesmo aprender, né? Aprender agora. Então vamos ao que interessa. Você lembra de alguma coisa da cinemática? O que você, ao ouvir essa palavra, o que vem primeiro na memória? Aposto que é um movimento uniforme, isso aí, né? E qual é a característica do movimento uniforme? Velocidade constante. E outra coisa que você com certeza lembra, qual é a função horária do movimento uniforme? Muito bem, S igual a S0 mais... Opa, não é assim que se memoriza, não é assim que a gente tem o resumo de um conceito. Não é falando S igual a S0, sorvete, não é isso. O que significa cada coisa? O importante é você ler este resumo de informação desta forma. A posição final é igual à posição inicial mais a velocidade vezes o tempo. Você está lendo uma expressão que está resumida com algumas letras. Compreendeu? Muito bem. Esta função, por ser de primeiro grau, ela tem gráficos. E você também estudou gráficos. O gráfico desta função é uma reta que pode ser crescente ou decrescente. O que determina se ela é crescente ou decrescente? Ela é crescente quando a velocidade é positiva e decrescente quando a velocidade é negativa. Muito bem. Outro assunto que você também já estudou é o movimento uniformemente variado. E aí? O que esse movimento tem de característica? O que o caracteriza? Que a velocidade tem módulo variável. Muito bem. E o que provoca a variação da velocidade? É a aceleração, que é determinada, por exemplo, com a variação da velocidade num certo intervalo de tempo. Esta expressão é a mesma que velocidade final é igual a velocidade inicial mais aceleração vezes o tempo, mais uma função de primeiro grau, função horária da velocidade. Esta função também tem gráfico, e tal como a anterior, o gráfico desta função é uma reta crescente quando a aceleração ela tem sinal o quê? Quando esta aceleração tem sinal positivo, você tem o gráfico da velocidade crescente. E se a aceleração for negativa, você tem a função decrescente. Muito bem. Outra função importante é a função horária da posição, que também é do movimento uniformemente variado. Esta expressão que aí aparece para você, ela tem como característica a posição final é igual à posição inicial mais velocidade inicial vezes tempo, mais aceleração sobre 2 vezes tempo ao quadrado. Mais uma vez, observaram a maneira que eu li a expressão? É assim, porque assim você fica com o conceito na memória e não apenas uma decoreba de equação. Esta expressão tem como, por ser de segundo grau, tem gráfico de qual formato? Parábola quando a aceleração é positiva e parábola também quando a aceleração é negativa. Notem que a parábola tem concavidade para cima ou para baixo, de acordo com o sinal da aceleração. Beleza, pessoal? São só essas duas equações do MOVE, movimento uniformemente variado? Não, né? Tem mais uma. Esta outra expressão do movimento uniformemente variado, você pode obtê-la pegando esta expressão aqui da velocidade e isolando o tempo. Você pode, por exemplo, fazer assim, ó, V menos V0 é igual, dividido por
A. Portanto, a gente acabou de isolar o tempo nesta expressão. O que você vai fazer com isso, professor? Nós vamos pegar esta expressão para o tempo e substituí-la aqui em t² e substituir aqui também. Portanto, vai ficar uma equação enorme, mas quando você fizer aqueles ajustes que Torricelli fez, ele obteve a expressão que você também lembra. Velocidade ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais 2 vezes a aceleração vezes o deslocamento escalar. Ou seja, essas 3 expressões é o resumo do conceito ou do movimento uniformemente variado. Sendo assim, vamos para o último movimento desta revisão. Movimento circular uniforme. Observe na figura que nós temos uma trajetória circular e a representação de um objeto que no instante inicial t0 estava na posição inicial S0 e o raio mostrando o seu ângulo inicial, né? A posição angular inicial. Passado um certo intervalo de tempo, o objeto saiu desta posição inicial e foi para a posição final S. Com isso, o raio marca um ângulo φ, aqui representado de verde. Observe essas coisas, porque talvez você não lembre ou talvez não tenha estudado estes símbolos que a gente está usando agora. Φ inicial, ângulo inicial, ou posição angular inicial, e φ, posição angular final. Se você tem essas posições, você tem também o deslocamento efetuado. Você tem aqui na trajetória, o objeto desloca uma distância, percorre uma distância ΔS, e o raio percorre um ângulo, desloca, um deslocamento angular, ΔΦ. Se você tem os deslocamentos e os intervalos de tempo, você tem também velocidade escalar média, né? Que aqui eu estou representando apenas por V, pois a velocidade média coincide com a velocidade instantânea, pois trata-se de um movimento uniforme. E temos também a velocidade angular média, que aqui representamos pela letra ômega, minúsculo. Então, atenção com isso. Velocidade angular média é o deslocamento angular dividido pelo intervalo de tempo. Se você sabe uma equação, lembrará da outra. São muito parecidas, né? E a unidade destas velocidades é, no sistema internacional, metro por segundo e radiano por segundo. Cuidado e relembrando o que é radiano. Radiano é a unidade de ângulo no sistema internacional que é obtida dividindo um arco da circunferência cujo tamanho é igual ao raio. Então você divide este arco pelo tamanho do raio, ambos em metro, ambos em centímetro. Logo, ficará sem unidade. Essa divisão determina um radiano. A gente atribui o nome radiano a essa ausência de unidade. Muito bem. Uma relação importante a gente vai obter fazendo o seguinte. Um objeto está aqui em movimento circular uniforme, portanto, dando voltas e voltas e voltas e voltas. Vamos pensar para uma volta especificamente. Se ele der uma volta, qual é a distância que ele percorre? Deslocamento escalar, que pode ser 2πr, comprimento da circunferência. Com isso, qual é o ângulo percorrido pelo raio? É o ângulo 2π. Se a gente substituir esses valores nos conceitos de velocidade escalar e velocidade angular, a gente obtém estas expressões. Velocidade escalar é 2πr dividido pelo período. Por que período? Por que t? Porque uma volta completa
é um movimento completo, de movimentos repetitivos. Com isso, o tempo gasto em um movimento completo a gente chama de período. Por isso, substituímos ΔT por simplesmente T de período. E a velocidade angular? Como que fica a velocidade angular? Fica 2π sobre T. Muito bem. Sendo assim, observe o que acontece nessas duas expressões, uma lado a lado da outra, para que você possa enxergar que a expressão da velocidade angular está dentro da expressão da velocidade escalar. Olha só, isso sugere, isso indica que existe uma relação entre as duas velocidades, que é dada pela expressão V igual a ômega-r, que significa o quê? Velocidade escalar é igual a velocidade angular vezes o raio. Certo? Esta é uma importante relação que você vai utilizar muito. Mais uma outra relação importante a gente vai obter fazendo o seguinte. Veja que ΔΦ é φ final menos φ inicial e ΔT, T final menos T inicial, muito conhecido de você. Aplicando, substituindo esse ΔΦ e o ΔT na expressão da velocidade angular, a gente obtém a expressão um pouco maior. E nesta expressão, o que acontece se adotarmos o tempo inicial como sendo zero? Isto é, no momento que você começa a analisar a situação, você dispara o cronômetro. Por isso o tempo inicial é igual a zero. Como é que fica a expressão? Um pouco mais simples. E se você agora pegar este t e passar para cá multiplicando, você vai ficar ômega-t igual a φ menos φ inicial. E ajeitando um pouquinho mais, você obtém uma expressão muito importante. O ângulo final é igual ao ângulo inicial mais velocidade angular vezes tempo. Adel, que equação é essa? É muito parecida, não é? Com uma que você viu hoje, viu nesse vídeo agora há pouco. É uma expressão onde nós temos as grandezas angulares em função do tempo, relacionando com o tempo. A outra expressão que você viu era a do movimento uniforme, que tem o mesmo formato, mesmo porque você está num movimento uniforme. Nesse caso, movimento circular uniforme. E estamos aí analisando as grandezas angulares. Tá certo? Posição angular final é igual a posição angular inicial mais velocidade angular vezes tempo. Certinho? E colocando junto as duas expressões que você vai utilizar muito daqui para frente. Com isso, vamos a aplicações. O que vocês têm para fazer agora? Isso aí, dar um joinha, inscrever no canal e bola para frente. Vamos fazer algumas atividades para você fixar ou relembrar tudo isso que revisamos. No mais, aquele abraço, pessoal!